seja multiplicado. Eu estou aqui para gravar esse momento de reflexão. Você que está me ouvindo, quem sabe essa experiência pode te ajudar de alguma forma. Eu quero falar sobre duas amigas inseparáveis e que está conosco todo o tempo da nossa vida e nós a desprezamos. Nós não damos valor nestas amigas e às vezes até fazemos de tudo para ficarmos livres destas duas amigas. Uma delas é a dor, uma amiga chamada dor. Nós rejeitamos a dor, nós amaldiçoamos a dor, nós não queremos. Alô, vamos falar desses embrólios que acontecem aí no mundo religioso, no mundo geral, sobre idealizações, sobre os contos de fada. Parece que nós crescemos, quando crianças nós escutamos sobre os contos de fadas com os nossos pais. Na escola só fala sobre o conto de fada e quando crescemos continuamos no conto de fada. São as nossas idealizações, né? São os nossos sentimentos infantis que persistem apesar da idade. Existem. Não pense que não tem. Imagine você se casa, idealiza seu casamento, tem filho, idealiza seus filhos, e na religião a pessoa idealiza o seu líder, idealiza a sua igreja, a sua congregação, seja muçulmano, seja católico. Nós estamos sempre idealizando as pessoas, e é aí que quebramos a cara. Nós temamos com o conto de fadas, porque esse é o nosso sentimento infantil. E o nosso sentimento infantil ignora o caos do universo. Mesmo que nós ignoremos o caos, nós precisamos crescer, temos que deixar de ser criança. E quando acontece uma frustração, como é a idealização de um casamento, principalmente alguém, uma mulher ou um homem que casa com um pastor, uma pastora, que seja, idealiza muito mais. Pô, eu estou casando com um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vai me trair. É pior ainda. E nesse sentimento infantil, a partir do momento em que você deixa essa parte infantil e abre os olhos para a realidade, abre os olhos, sai da infantilidade, você vê o caos que há no universo e que há nas pessoas. E esse crescimento, sair da parte infantil para a fase adulta, isso dói. E dói muito. E dói. Mas nem todos suportam. Porque vem a frustração. Porque a ilusão nos engana. E quando você está desiludido, é uma coisa positiva. A desilusão é uma coisa positiva, porque tira a ilusão. Você vê o caos que está em volta. Aí você pode se defender do caos. Como você casa com uma pessoa, idealiza a pessoa, de repente a pessoa te trai, te rouba. Tem todos os tipos de traição, traição conjugal, traição de confiança. A pessoa quer se suicidar, porque acha que a sua vida acabou ali. Ali acabou a sua parte criança, mas não quer crescer. Como não quer crescer, prefere se enterrar, prefere morrer, prefere se suicidar. Mas não é assim. Tem a vida que segue. E tem a vida que segue. Eu não vou contar aqui as minhas experiências, mas toda vez que eu tive que crescer na minha vida, seja na parte
quando eu tinha na minha adolescência, seja na parte quando eu era mais jovem, seja na parte das traições que eu tive da minha vida, de parentes, amigos. Eu cresci, mas eu tive que suportar. Para suportar, para agora eu administrar esse caos que é o mundo, esse caos que é o ser humano. Porque o ser humano se divide entre luz e sombras. Nós somos luz, mas também somos sombra. Você está casando com um marido que é pastor, que seja o que for, você está idealizando. A pessoa pode ser até sincera para você agora, mas ele também é composto de sombras. Às vezes as sombras que a pessoa tem nem as conhece ainda. Por quê? Como foi o caso de Pedro. O Pedro falou para Jesus o quê? Senhor, estarei contigo em todo o tempo. E Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me trairás. Tu me trairás. E foi o que ocorreu. Porque nem o próprio Pedro se conhecia. As suas sombras que existiam nele. Nós não conhecemos as nossas sombras. Muito menos a sombra dos outros. Então, temos que crescer. Nós temos que suportar para sair da parte infantil para a fase adulta. Para administrar esse caos. Por isso eu não concordo toda vez que se diz que há uma traição, que se tenha que se separar ou ficar junto, porque cada caso é um caso. Porque tem pastor aí que fala, teve um caso aí que eu vi, o pastor de uma pastora que tentou suicídio. Por quê? Por quê? Porque viu seu marido, pastor, saindo de um motel com um outro homem, com a travesti, com um outro homem, e quis se suicidar. Aí um pastor disse, não, eles têm que ficar juntos, se perdoar, não, ou se separar, não. Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser estudado pela pessoa. A pessoa que sabe se vai separar, se vai perdoar. Cada caso é um caso. Nós não temos que administrar o caos alheio. Nós não sabemos administrar nem o nosso caos, né? Porque nem todos resistem à verdade. Nem todos também querem crescer. Quantas pessoas que estão vendo aí que seu líder o está roubando, está enriquecendo nas suas costas, está sustentando coisa errada e fala assim, eu pago o dízimo, o que ele faz com o dinheiro dele, com o dinheiro é problema dele. Não, é problema teu, que você está sustentando coisa errada. Veja o caso da Flor de Lis. Veja o caso do Padre Robson. A partir do momento que você sabe que aqueles bens estão sendo desviados, é responsabilidade sua não administrar os seus bens. Então que cada um sabe administrar o seu caos, as suas luzes, as suas sombras. Não nos prendamos a rótulos. Por que rótulos? Deus não nos fez para rótulos, como está aí na caixa do remédio, na caixa de um cosmético, por exemplo. E não nos deixemos chegar no sentimento infantil e ignorar o que nos está à nossa volta. Encaremos as coisas com responsabilidade, sem ingenuidade. Então, eu agradeço a oportunidade aqui, a atenção e até já.